Previdência privada, hoje nós temos planos a partir de R$50 mensais. Então é um ticket bem atrativo, é um valor bem atrativo para começar um plano de previdência. E a ideia é que todo mundo um dia vai se aposentar. E um ponto extremamente importante, Jô, é que a idade não volta, né? Então, nesse sentido, é extremamente importante se ter um planejamento financeiro para que a gente consiga, né, chegar na idade de aposentadoria e usufruir não somente, né, do viés da Previdência Pública, que existe um teto de pagamento, mas para que a gente possa manter eventualmente esse padrão de vida futuro que nós temos hoje, né? Olá! Estamos começando mais um Momento Sicredi Investimentos. E hoje o assunto é Previdência Privada. Quem está aqui comigo é o Luan Torres, especialista em Previdência Privada do Sicredi. Olá, Luan! Seja bem-vindo! Para começar, qual é o papel da Previdência Privada para a aposentadoria? Então, Jô, a Previdência Pública, né, o viés de aposentadoria público, ele existe um teto de pagamento. Então, no regime geral da Previdência Social, nosso famoso INSS, onde o setor privado realiza suas contribuições, quando chega a época de se aposentar, vai existir um teto desse pagamento. E, por consequência, para você poder complementar esse teto, existe um instrumento financeiro, um produto financeiro, que é a Previdência Privada. Então, a Previdência Privada ela vem com um viés de complementação de renda no momento da aposentadoria. E que outras possibilidades podemos utilizar o saldo acumulado da Previdência Privada? Quando você consegue acumular um saldo na Previdência Privada, você pode utilizar ele com diversos vieses, não somente para complementação de renda, né? Você pode utilizar para pagar a faculdade dos filhos, você pode utilizar para realizar um sonho, né? Então existem minimamente duas possibilidades de utilização desse saldo, seja através de transformar ele em renda, que é uma complementação do pagamento da aposentadoria pública, ou até mesmo através de resgate, que pode ser um resgate parcial ou total, mantendo o valor aplicado e mantendo ele em fase de acumulação. Luan, outra pergunta bem importante. Qual a importância da Previdência Privada na sucessão familiar? Então, Jô, falar sobre sucessão é sempre um tabu, né? Porque sucessão é algo que acaba incomodando, não é comum dentro do contexto brasileiro falarmos sobre sucessão. E é um tema que é extremamente importante a gente poder falar sobre sucessão, porque muitas vezes o provedor ou a provedora acaba acumulando um patrimônio que eventualmente os filhos, né, ainda não estão no mesmo viés ou na mesma capacidade de pagamento, né? Então muitas vezes se junta muito patrimônio, se tem muita renda, mas acaba não sendo factível de se manter isso ali na frente. Então a Previdência com esse viés de sucessão é extremamente importante porque existe a possibilidade de pagar o recurso através de um processo de sinistro. O que é isso para tentar simplificar o entendimento? Basicamente quando o investidor vem a falecer, os produtos PGBL e VGBL são produtos que não entram em inventário. E, consequentemente, por não entrar em inventário, o acesso a esse saldo acumulado acaba sendo pago aos beneficiários de uma forma imediata, respeitando o prazo de ordem regulamentar. Então, em tese, em até 30 dias, você consegue ter a liquidez dos recursos que foram acumulados através dos produtos de acumulação de previdência privada. Então, voltando àquela questão do tabu, hoje, por si só, o brasileiro acaba não falando sobre isso dentro de um contexto familiar. Imagine você chamar um pai, uma mãe, vamos conversar, ou vice-versa, né, sobre questão de patrimônio. Parece que está chamando algo ruim ou algo nesse sentido. Então, a Previdência é uma forma, né, de trabalhar com maturidade o patrimônio da família. É uma forma da gente conseguir, através do recurso que foi acumulado, que foi aplicado em Previdência, numa eventual situação, né, de falecimento do participante, do titular do plano, é pago através de um processo de sinistro com uma liquidez muito rápida, né? Muito diferente do inventário, que inclusive existem custos, né? A questão do inventário no processo de sinistro não existe custo algum, a não ser a tramitação administrativa desse processo de sinistro. E a Previdência Privada é para todo mundo? Sim, Jô, a Previdência Privada existe um mito, né? Previdência Privada, eventualmente, pode ser só para quem tem muitos recursos, né? Ou, eventualmente, que já está numa fase muito recente, entrando no mercado de trabalho. E não, Previdência Privada é para todo brasileiro, né? Seria extremamente importante que todo mundo pudesse realizar as contribuições
em previdência privada, lembrando que previdência é uma das formas de se investir. E a previdência privada, ela pode ser comercializada, né, pode ser adquirida por qualquer brasileiro. Um recém-nascido ele pode ter através do seu responsável legal. Então, quando a gente observa, né, o déficit público da Previdência Social, né, a situação hoje do nosso regime geral da Previdência Social, o nosso INSS, é extremamente importante que, além da gente olhar para nós, em relação a ter um complemento de renda, não ficar única e exclusivamente dependente, né, da Previdência Social, mas também a gente possa lembrar dos nossos filhos, para que a gente possa realizar a contribuição para eles, para que eles, quando cheguem, né, na entrada do mercado de trabalho, já tenham o seu alicerce, o seu pilar, pensando numa previdência privada. Então é uma forma que a gente consegue, através deste produto financeiro, a previdência privada, nos planos de PGBL, VGBL, acumular recursos em nome das pessoas que a gente mais ama, né, que são os nossos filhos. Então esse é um ponto extremamente importante que deve ser observado. Previdência privada hoje nós temos planos a partir de R$50 mensais. Então é um ticket bem atrativo, é um valor bem atrativo para começar um plano de previdência. E a ideia é que todo mundo um dia vai se aposentar. E um ponto extremamente importante, Jô, é que a idade não volta, né? Então, nesse sentido, é extremamente importante se ter um planejamento financeiro para que a gente consiga, né, chegar na idade de aposentadoria e usufruir não somente, né, do viés da Previdência Pública, que existe um teto de pagamento, mas para que a gente possa manter, eventualmente, esse padrão de vida futuro que nós temos hoje, né? Então, é extremamente importante esse viés e esse contexto. Inclusive, para aquelas pessoas que são mais jovens, né, geralmente o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, 18, 20, né, até mesmo com um pouco mais de idade, com 30 anos, fica pensando, poxa, mas eu já perdi o tempo da contribuição, será que faz sentido abrir um plano de previdência privada agora? Né, faz muito sentido, porque muitas vezes o investidor que ele é mais novo, né, ou eventualmente o associado que é mais novo, acaba muitas vezes não conseguindo trabalhar o seu orçamento financeiro a longo prazo. Geralmente trabalha num curto e médio prazo, né? Existe aquela velha expressão de, poxa, vou, né, trabalhar no almoço para pagar a janta. Mas qual é o grande contexto aí? A gente tem que pensar minimamente que esse tempo que a gente está correndo muito agora vai ter uma consequência lá na frente. Então é extremamente importante que esse público mais jovem pense em realizar as contribuições para que durante esse período, né, dos 20 para os 30, dos 30 para os 40, ele consiga se organizar financeiramente e ele consiga chegar, quando chegar nos 65, 70 anos, né, com um colchão, digamos assim, uma reserva para que ele possa usufruir desse benefício, né, e desse recurso lá na frente. Se eu já tenho previdência em outra instituição financeira, eu consigo fazer a portabilidade dela? Sim, João, você consegue fazer. Existem duas formas de fazer portabilidade. Existe o processo de portabilidade interna, que é quando você faz um rebalanceamento de sua carteira. O que é rebalancear a carteira? É você realocar os seus investimentos. Então, para aquele associado que é conservador, moderado e arrojado, existem diversos fundos à disposição dos nossos associados, e eles, de acordo, né, com o seu momento de vida ou com a sua exposição ao risco e também com a possibilidade, né, de utilizar instrumentos que nós temos aqui como análise do perfil do investidor, nós conseguimos realizar a possibilidade do investidor poder portar internamente os seus recursos, considerando o que ele tem hoje, para um fundo de investimento novo, para um plano novo. E quando nós analisamos a portabilidade externa, né, para aquele associado que já tem o plano hoje a mercado, ele pode também fazer um comparativo com os planos do Sicredi e poder realizar a portabilidade para um plano do Sicredi, trazendo então esse recurso do mercado para um plano do Sicredi, onde os planos são administrados, né, pela Icatu Seguros. Então esse é um grande ponto. A portabilidade ele é um direito adquirido do participante, ele pode fazer esse movimento. Existe uma carência mínima, que aí está previsto no regulamento do plano, o mínimo hoje é de 60 dias, mas há essa possibilidade de você poder portar internamente, que é quando você faz um rebalanceamento do que você já tem hoje na atual instituição, ou você pode fazer uma portabilidade externa, que é comparar os planos que você tem atualmente ao mercado para poder trazer, então, para o Sicredi e Icatu. Um ponto também interessante, Jô, em relação a isso, é que muitas vezes a gente contrata um plano de previdência há muito tempo, né, e acaba não revisitando. Muitas vezes, eu tenho uma previdência que eu fiz, né,
há muito tempo atrás e acaba não acompanhando que produto que tem, qual a tabela de tributação que tem, qual é o fundo de investimento que se tem. Então isso é extremamente importante, reanalisar as opções que a gente fez no passado para que a gente possa avaliar se isso faz sentido no hoje. Né? Então a portabilidade externa vem justamente nesse sentido de você olhar o que você tem hoje no mercado para poder comparar com as opções que o Sicredi tem e, eventualmente, se for a tomada de decisão, trazer os recursos para o Sicredi, onde a gente trabalha com os planos hoje, né, administrados pela Icatu Seguros. Muito obrigada pela sua participação, Luan. Jô, muito obrigado, né, pelo convite, pelo momento. Extremamente importante a gente poder falar sobre o futuro, né, que a gente possa criar a conscientização, né, o máximo possível no viés de educação financeira para que a gente possa se planejar e lá na frente não passar por eventualmente dificuldades que hoje muitos brasileiros, né, se pudessem voltar no tempo, né, tivessem um planejamento financeiro, hoje estariam com uma condição mais favorável no momento da aposentadoria. Então, meu muito obrigado, né, pelo momento, pela participação. Quer saber mais sobre previdência privada ou investimentos? Acesse o nosso site www.sicredi.com.br/investimentos. Até a próxima!